Fala galera, hoje sexta-feira, mais uma vez, dia de Sextou o Verbo e um Sextou o Verbo muito especial hoje. Pessoalmente acho que é um dos meus autores favoritos, talvez não tenho certeza, mas provavelmente sim, pelo menos hoje. Esse era um livro que eu relutei um pouco em trazer, porque eu acho muito complexo, é um livro que eu li acho que uma ou duas vezes, eu preciso ler mais, sei lá, eu não sei quantas vezes, porque assim, ele é muito denso, ele é muito complexo, ele é muito subjetivo e muito objetivo ao mesmo tempo. Enfim, eu quero contar para vocês um pouco sobre o livro, sobre o autor, sobre de onde vem, sabe? Quero contar sobre de onde vem esse pensamento, como ele construiu, como ele formulou esse pensamento. Então, eu não quero fazer exatamente um resumo, não quero. É isso, sabe? Eu não quero resumir o livro. Eu quero te contar o porquê que esse livro é tão impactante e o porquê que ele é necessário, o porquê que você devia, deve, e eu espero que você vá atrás dele. Beleza? Então, eu vou apresentar o livro para vocês agora, então, porque eu percebi que eu ainda não contei. Estou só falando. Então, o livro de hoje é Peles Negras, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Beleza? Então, depois da vinheta, a gente... Você tá ligado, né? Que antes da vinheta ainda eu vou pedir para você deixar seu like. Pode se inscrever no canal. O like não precisa ser no vídeo, pode dar o like no canal e aí o vídeo gostar ou desgostar só depois que eu terminar. Faz sentido, acho justo, é o que talvez eu faria. Beleza? Vai! Beleza. Então, gente, vou começar contando para vocês quem foi Frantz Fanon. Fanon, ele nasceu numa colônia francesa chamada Martinica, que fica nas Antilhas. E ele era um homem negro. E ele foi criado nessa colônia francesa tendo a percepção de si mesmo como francês, porque ele falava francês e tinha tido uma educação francesa, né? E ele era médico e foi para Paris. Ele foi para Paris, para metrópole, para continuar os estudos dele. Ele estudou psiquiatria e esse livro, Peles Negras, Máscaras Brancas, ele era a tese de doutorado do Fanon. Ele escreveu ela quando ele tinha uns 25 a 26 anos e o que eu acho importante de comentar é que essa tese, ela foi rejeitada pela academia. Eu não lembro agora o nome da universidade, talvez eu ponha escrito aqui embaixo. Mas a questão foi rejeitada e o que estruturalmente foi pedido é que ele tivesse um trabalho mais positivista, algo menos... eu não sei nem como descrever, porque não é a questão que me parece, é óbvia, mas óbvio é uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, que é óbvio vem de óbvio, aquilo que obstrui, óbvio, a visão. Então, óbvio é aquilo que está tão na sua cara que você não consegue ver, porque obstrui a sua visão, entende? Então, é óbvio, são óbvias as razões que levaram a academia, ou que levariam a academia a rejeitar um trabalho tão importante como esse. E, de repente, essa rejeição foi importante até para a consolidação desse trabalho, porque o Fanon fez a tese, fez o trampo, se graduou psiquiatra depois que ele lança esse livro. E o Fanon geralmente ele é referido como um revolucionário, para além. Geralmente lembram dele enquanto psiquiatra depois, sabe? Ele era médico também, mas ele era revolucionário, porque depois de formado ele foi trabalhar no hospital na Argélia, no hospital francês, na Argélia. A Argélia era uma outra colônia francesa. A Argélia é essa no norte da África, ali entre a Líbia e o Marrocos, mais ou menos, no Mediterrâneo. Então, trabalhando lá, ele se confrontou com essa... Assim, ele já tinha concluído isso aqui, porque foi um choque para ele chegar na França e se perceber não como francês, porque ele foi educado como francês e achava que era francês.
Mas quando ele chega na França, ele tem um impacto. Ele não é francês. Ele é um homem negro. Ele é um homem negro da colônia. Então ele pode ser qualquer coisa, menos francês. Ele não é francês. E isso, para ele, assim, explicita muitas coisas, traz outras enfim, e serve de disparador para concluir, para trabalhar muita coisa que acaba culminando aqui. Então, quando ele vai para Argélia, ele tem contato com a realidade do efeito do colonialismo e do racismo estrutural na construção tanto do indivíduo colonizado quanto do colonizador. É no hospital, na Argélia, que ele tem contato direto com isso. E tendo contato direto com isso, ele se alia à Frente de Libertação Nacional, que lutava pela independência da Argélia da França nesse momento. Então, a partir daí, o trampo dele se desenrola para vários outros países, e ele se junta com várias outras lideranças políticas e sociais e intelectuais da época, enfim, e realmente espalham, contribuem muito para o pensamento, é uma das bases do pensamento decolonial e de anticolonialismo, antirracismo sistêmico. Então, e a partir desse ponto, que não é exatamente um ponto de partida para o Fanon, mas ao mesmo tempo porque é o primeiro livro dele, se desenrola... caralho. Então, a partir desse ponto de partida, que não é exatamente o ponto de partida, embora seja, porque é o primeiro livro dele, é a partir daí que se desenrola o trampo dele enquanto revolucionário, porque depois de chegar na Argélia como médico, como psiquiatra no hospital francês, e daí ele se alia à libertação nacional, na luta anticolonial, antifrancesa. Então ele vai para lá enviado pela França e se volta contra a metrópole, né? Porque ele vai lutar a favor da libertação da Argélia. Depois ele acaba influenciando várias lideranças. Enfim, esse é o Fanon. Ele tem poucas obras, ele morreu relativamente jovem, bem jovem, na verdade. Tem um outro livro dele que se chama Os Condenados da Terra, que para mim é uma das minhas maiores referências hoje, embora esse aqui também, mas esse aqui é um livro denso, muito denso, difícil de ler, porque ele tem a linguagem que se mescla muito, sabe? Tanto objetiva quanto subjetivamente, sabe? Ele mistura inglês com alemão, com francês em alguns pedaços, e usa uma linguagem em prosa ao mesmo tempo que volta para uma narrativa poética e vem para cá e cita autor e referência, sabe? Então, assim, não, é bastante livre nesse sentido, sabe? Ele flui, não respeita as fronteiras nem entre as disciplinas, nem entre as formas de construir o conceito, de desenvolver a teoria, sabe? Isso torna o livro mais rico e ao mesmo tempo mais complexo de se ler, sabe? Já não bastava por si só estar falando sobre fenômenos pouco objetivos às vezes, e não pouco objetivos, mas sei lá, acho que vou deixar pouco objetivos por falta de uma terminologia melhor nesse momento. Talvez eu coloque mais coisa. Mas uma coisa que eu queria fazer é ler alguns pedaços dele e comentar coisas curtas. Se pudesse, eu comentaria muito, mas é isso aí. Eu vou ler um pouquinho e aí eu falo mais. O racismo contra os negros era considerado uma doença peculiar das sociedades anglófonas, especialmente os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e África do Sul. O retrato exibido nesse livro revelava uma história diferente. Mostrava como a ideologia que ignorava a cor podia apoiar o racismo que negava. Com efeito, a exigência de ser indiferente à cor significava dar suporte a uma cor específica, o branco. Então, essa é basicamente uma das coisas que
que ele aponta, um dos fatores que ele mostra como fundamentais na rejeição dessa tese, porque era necessário fazer outro trabalho, mais positivista. Mais positivista significava, no caso, menos descolonizado. Era, assim, em terminação livre, como eu chamaria, era basicamente isso que eles queriam dizer com um campo mais positivista. E é engraçado que o Fanon tem uma retórica muito particular, ele tem um jeito de conversar que é muito particular. E ele começa a introdução do Peles Negras falando: a explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo ou tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas. Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Essas coisas eu vou dizê-las, não vou gritá-las, pois há muito tempo que o grito não faz parte de minha vida. Ele constrói no livro a perspectiva e te mostra como um dos pilares do colonialismo é fazer no povo colonizado a necessidade de se identificar ou de se aproximar o máximo possível do ideal, que o ideal é a figura do colonizador. Então, você que nasceu num país colonizado, que você é étnica, sócio e cultural e historicamente colonizado, como eu, por exemplo, sou também, faz parte desse processo que você busque se assemelhar ao máximo a esse ideal que foi vendido para você. Então, nisso ele cita aqui que usar roupas europeias ou trapos da última moda, adotar coisas usadas pelos europeus, suas formas exteriores de civilidade, florear a linguagem nativa com expressões europeias, usar frases pomposas falando ou escrevendo em uma língua europeia, tudo calculado para se obter um sentimento de igualdade com o europeu e seu modo de existência e vida. Então, é muito sobre os papéis e as máscaras brancas que a gente ocupa não, que a gente veste, na medida de tentar se afastar desse ideal contrário que é desenhado pelo modo de vida e pela existência europeia. Uma coisa que eu particularmente acho muito rico desse livro, dessa percepção que o Fanon passa e que ele constrói, que ele molda, é que ele faz isso em camadas, porque é mais ou menos como essa realidade colonialista se organiza, sabe? Existe a dinâmica de colonizador e colonizado, sim, e ela se exibe em vários níveis, camadas, formas e afins diferentes. E uma citação aqui que eu acho que não é nem do Fanon, é do René Marin. Eu não vou ler o nome do livro aqui em francês, não, tá bom? Mas depois eu boto o nome dele aqui, René Marin. E, enfim, e ele fala que o europeu em geral e o francês em particular, não satisfeitos em ignorar o preto de suas colônias, desconhecem aqueles que formaram segundo sua própria imagem. Então, além do francês, enquanto instituição, ignorar a vida, a existência e tudo que vem, basicamente tudo mesmo, que vem dos povos colonizados, aqueles que nascem e surgem, que provêm dos povos colonizados e que são criados e formados à imagem do europeu, que nunca atingirão a imagem, nunca chegarão nesse ideal, nesse estereótipo do europeu, nessa instituição francês. É um choque do Fanon chegando lá e se descobrindo não francês. E é isso que ele mostra, sabe? Porque além do francês ignorar o colonizado, ele não consegue nem perceber aquele que vem do colonizado achando que está no meio do caminho, sabe? O escravo ascendido, por assim dizer, com uma terminologia bem particular minha mesmo, tá? Por isso que o Fanon faz muito é dialogar com alguns autores da época e alguns contemporâneos dele, e inclusive o Sartre que faz a abertura do Condenados da Terra,
E assim, ele cita aqui o Sartre dizendo, o Sartre fazendo uma análise do antissemitismo. A análise do Sartre é assim chamaria de bom grado o antissemitismo de esnobismo do pobre. Parece, com efeito, que a maioria dos ricos utiliza essa paixão em vez de entregar-se a ela, pois tem coisa melhor a fazer. Essa paixão se propaga normalmente nas classes médias, precisamente porque elas não têm nem terra, nem castelo, nem casa. Ao tratar o judeu como um ser inferior, um pernicioso, afirmo ao mesmo tempo que eu pertenço a uma elite. Então, quando você subjuga o outro, você se coloca numa superioridade. Essa estrutura do antissemitismo que o Sartre analisa aqui é a mesma estrutura do colonialismo. E seguindo nessa linha ainda, nesse paralelo, aí vem o Aimé Césaire, e eu vou escrever o nome dele aqui, e me perdoa se eu estiver falando esse nome absurdamente errado ou qualquer coisa do gênero, mas ele vem dizer aqui que então, um belo dia, a burguesia foi acordada por um choque terrível. As Gestapos em plena atividade, as prisões cheias, os torturadores inventando, refinando e discutindo ao redor dos cavaletes. As pessoas se espantaram, ficaram indignadas, diziam, que coisa estranha, bah, é o nazismo, isso não vai durar não, e esperaram, alimentaram expectativas e esconderam de si próprios a verdade, ou seja, que é mesmo uma barbárie, mas a barbárie suprema, aquela que coroa, que resume o cotidiano de todas as barbáries. Sim, é apenas o nazismo, mas antes de sermos vítimas, fomos os seus cúmplices. Esse nazismo aí, nós o apoiamos antes de sofrer o seu peso. Nós o absolvemos, nós fechamos o olho, o legitimamos, porque até então ele só tinha sido aplicado a povos não europeus. Esse nazismo, nós o cultivamos, nós somos responsáveis por eles, por seus disfarces, por sua penetração, por sua infiltração. Antes de absorvê-lo pelas águas avermelhadas de todas as fissuras da civilização cristã e ocidental. Então, o que ele diz é basicamente que o nazismo é chocante, é aterrante, é abominável sim, mas ele foi inventado pelo europeu na forma do colonialismo muito antes. E se tem um motivo para o nazismo até hoje chocar, e tem que chocar mesmo, mas é pura e simplesmente porque ele foi aplicado pela primeira vez a corpos e povos europeus. Então essa é a grande questão. O colonialismo se aplica no mundo inteiro, na África particularmente, na América também. Eu não vou estimar tempo, mas foi necessário que isso acontecesse para a gente conseguir dar um nome e uma imagem, construir a imagem. Eu não acho que a gente tenha construído a imagem suficientemente perto do tamanho do problema. Tem algumas análises que o Fanon faz que assim, que flerta muito com... Flerta não, que dialoga muito com a psicanálise e com algumas questões simbólicas, mas que explicitam coisas muito impactantes, sabe? E análises que você para e pensa, caralho. Enfim, nessa linha também, quando ele fala sobre a potência poética dentro de uma potência poética, uma liberdade assim, sobre como eu, enquanto negro, sou poroso a todos os suspiros, que eu sou o mundo. O branco nunca compreendeu essa substituição mágica. O branco quer o mundo. Ele quer só para si. Ele se considera o senhor predestinado ao mundo. É uma relação de apropriação. E quando ele se depara com essa diferença, essa disparidade, o branco deve ter sentido um choque que não pôde identificar, porque ele não está habituado a essas reações. E aí foi aí que ele teve a dolorosa impressão que eu lhe escapava e que levava algo comigo. Algo que ele não podia atingir, porque a minha relação com o mundo é diferente da dele. Eu nunca almejei conquistar e me apropriar do mundo, e sim coexistir e me conectar com ele porque eu sou ele e ponto, sabe? Eu e nós. Mas é fundamentalmente diferente essa construção. Então,
Se eu for ficar lendo, parando pra ler tudo que eu marquei aqui, eu marquei coisa pra caralho pra ler pra vocês. Vai ficar muito longo. E, enfim. Mas fica a sugestão, viu? Sextou o Verbo, Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu não me pretendo dono da verdade absoluta. Olha só, é assim, é assado, pá, não sei o que, é isso, não é aquilo. Assim, eu tô mostrando pra vocês um livro que é importante aí pra mim, contando umas paradas. Espero que vocês deem uma olhada no livro, leiam, me contem outras paradas, concordem comigo, discordem de mim, sei lá. Deixa o like, sabe, pra incentivar. Se inscreve no canal, compartilha, mostra, sei lá. Enfim. Até semana que vem e um beijo. A luta.